Vamos tratar aqui agora de um espetáculo. Um espetáculo que foi inspirado em James Hillman, nos estudos de James Hillman, psicólogo e analista de psicologia alquímica. Nós estamos falando de Albedo, um espetáculo de dança que estreia amanhã em São Paulo, no Sesc Consolação. No espetáculo da Companhia de Dança Maurício de Oliveira e Siameses, nós vamos conversar neste momento com o coreógrafo e dançarino Maurício de Oliveira. Olá, Maurício, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Tudo noite bem? Tudo bem. Eu achei tão interessante essa proposta de montar um espetáculo de dança inspirado no trabalho de um psicólogo, de um analista. É verdade. Tudo começou com a criação de Nigredo, que foi a primeira fase dessa trilogia que eu pretendo criar. Sendo que Albedo é o segundo momento. E tudo começou a partir da leitura desse livro chamado Psicologia Alquímica, desse psicólogo americano James Hillman, que foi o criador de uma psicologia arquetípica, né? Que está diretamente ligada à alquimia. A alquimia tratando da questão da transformação do ser. E Albedo é uma segunda fase dessa exploração, porque é um momento onde o ser, ele encontra um apaziguamento, uma luz depois de um momento turbulento, que é o momento inicial, que é Nigredo. Tem um momento mais brando, de claras reflexões, de humor leve, quase infantil. E é isso que a gente traz para esse trabalho de dança, integrando o teatro também, concatenando com a linguagem da dança. O Albedo é isso, né? Seria a devolução da luz, né? Se a gente puder resumir. Se puder resumir e falar de uma forma mais metafórica, porque a metáfora também é uma parcela muito importante da linguagem da alquimia, né? Seria como se colocássemos ataduras mais brancas sobre machucados escuros, inflamados, entendeu? Então a gente traz uma possibilidade de uma cura. É um momento leve, assim, até mesmo para a companhia, né? Um trabalho um pouco menos denso, menos pesado, né? Menino, você sabe que eu fiquei imaginando como é que ele pensou isso, e agora você falando desse momento leve, do branco, já parece que eu começo a vislumbrar o que você vai botar no espetáculo. É realmente engraçado, porque o trabalho começa a se guiar. Em determinado momento você concebe um arco dramatúrgico, você estuda, né, como você quer que o trabalho comece e termine, mas num determinado momento sai das suas mãos a direção do trabalho e ele em si começa a se guiar. E realmente ele se tornou uma coisa como uma garantia de uma redenção. Até mesmo para nós, intérpretes, né, do trabalho. E é interessante ressaltar que a alquimia, ela pensa por meio de imagens, né, e imagina através de cores. E a gente tentou traduzir isso no trabalho. O trabalho, ele é pincelado com imagens fortes, como se fossem sonhos, entende? Entendi. Quer dizer, eu já estava pensando aqui em algo mais pro branco, pro prata. E não é isso, ao contrário. Ao contrário. Vai ser forte, ter cores fortes. Veja bem, ele traz uma redenção, é como se a gente tivesse garantido para nós mesmos a possibilidade de uma esperança, né? A gente traz para nós mesmos uma esperança com esse trabalho. Que bonito isso. Eu gosto muito desse trabalho. E ainda tem a terceira fase, né, para completar a trilogia, que é Rubedo, que vai ser criado posteriormente, né? E aí, já vai falar do próximo. O que você pretende com o Rubedo? Rubedo é o momento do encontro da pedra filosofal. O que significaria isso? Significaria o corpo almado, o corpo assumindo a sua alma e entendendo a sua função e a sua existência. Entendeu? Integrando a alma ao corpo. Ele garante a ele mesmo o entendimento da função dele no mundo. Maurício, agora, me diz, como é que os intérpretes, você prefere intérprete ou dançarino? Intérprete. Como é que os intérpretes, porque os intérpretes também têm que estar de alma desnuda para entender, né, para entender o que você quer no espetáculo e colocar isso nos movimentos do corpo, né? Exatamente, eles participaram até mesmo desse desenho, desse arco dramatúrgico. Eu fiz com que eles também participassem da leitura
leitura desses textos, líamos o texto diariamente, partes do texto, coisas que eles não entendiam, a gente dissecava aquele texto. Foi um processo muito intenso, muito profundo, e eles se doaram de uma forma completa. O trabalho realmente, eu posso dizer, talvez por uma das primeiras vezes na minha vida, que eu estou muito orgulhoso desse trabalho. Ele está bem inteiro, sabe? Digno de ser visto por muitas pessoas. Mesmo os freudianos conseguiram, porque o James, ele é junguiano, né? Junguiano. Ele era um analista junguiano. Inclusive, ele teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Jung. Se não me engano, ele morreu, acho que recentemente, em 2010. Esse psicólogo. Mas aí foi uma brincadeira só. O livro dele é incrível, a linguagem é sofisticadíssima, cheia de metáforas. É como se você estivesse lendo um poema, é uma coisa incrível. E como é que você coloca esse trabalho junguiano no palco, com a dança? Diz aqui pra gente. Não, eu simplesmente tento traduzir a essência do livro, que é como trabalhar através das imagens, o que é forte para mim, qual o sonho que eu coletei, meu e deles, e que a gente materializou no corpo. É só uma coletânea de sonhos e imagens. O trabalho realmente muito plástico, e ele virou, de certa forma, uma pintura, entende? Entendo. A luz é feita por Raquel Balenquian, que é uma iluminadora incrível, que captou muito bem a nossa linguagem, traduziu de uma forma minimalista e sofisticada também. O figurino é feito por Gustavo Silvestre, que é um estilista bem conceituado aqui em São Paulo. E tem máscaras, né? E as máscaras são feitas por Duda Paiva, que ele tem um teatro de bonecos em Amsterdã. E nos conhecemos em Amsterdã, na época que eu morei em Amsterdã, e ele decidiu fazer esse trabalho, essa coprodução conosco. Já tinha um outro trabalho com o Duda, né? Tivemos o Objeto Gritante com o Duda. Tá. E essas máscaras, elas são sempre as mesmas? O começo, o fim do espetáculo, há uma troca? Do espetáculo, sim. Elas são 5 máscaras diferentes e elas são feitas de espuma, então são absolutamente maleáveis, né? E os intérpretes, eles usam as próprias mãos manipulando aquela máscara como se fosse uma pele que vai soltando do corpo, entende? Entendo. Maravilhoso. Eu estou bem satisfeito. Estou muito curiosa. Uma coisa muito importante para dizer é que esse projeto foi contemplado pelo 15º edital do Programa Municipal de Fomento à Dança, que é o que sustenta a nossa companhia já por 3 anos consecutivos. Então é uma coisa importante se dizer que graças ao Fomento à Dança, Secretaria de Cultura do município, que a gente consegue fazer esse trabalho também. Ô Maurício, você já esteve fora, né, com espetáculos fora do país, Eu né? já tive, sim. A ideia é levar esse para fora também? Como é que... Nós já temos um convite agora para um tour no Chile e na Argentina. Tínhamos até então conectado o trabalho anterior, que era Nigredo, para levar. Só que eu estou tão encantado com esse trabalho que eu acho que eu vou trocar. Eu vou levar esse trabalho para o Chile e para a Argentina. Trocar o quê? Levar o Albedo? Eles tinham sugerido que levássemos Nigredo, que é o trabalho anterior, né? E você está pensando em levar esse? Eu quero levar esse trabalho, porque eu acho que está um requinte, modéstia à parte. É tão bom quando a gente ouve assim, muito tá bom, curtindo. é raro, porque eu sou muito crítico, não é muito comum isso acontecer. Não é não. Então tá todo mundo dizendo uau, né? Vem cá, são quantos intérpretes? São 6 em cena. 6. Qual é o tempo do espetáculo? 50 minutos de espetáculo. 50 minutos. 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho aqui em São Paulo. A gente já falou essa tua intenção de levar ele para fora do país. E deve, aqui no Brasil, também percorrer outras cidades que não a capital paulista? Já recebemos um convite para um festival no Rio de Janeiro, se não me engano chama-se Dança em Trânsito. Eles leram o release do trabalho, já escolheram o trabalho, e a gente acho que de 6 a 16 de agosto estaremos no Rio de Janeiro. Mas sensacional.
Tô muito curiosa para ver. Por favor, venha sim. Olha só, Albedo no Sesc Consolação. Exato. Na rua Doutor Vilanova, 245. 245. Fica na Vila Buarque, 6, 7, 8, depois 13, 14 e 15 de junho. Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 18 horas. Às 18 horas. E vamos aguardar aí, depois dessa temporada aqui em São Paulo, o Maurício saindo com o Albedo para outras cidades também aqui do Brasil. Parabéns pelo trabalho já de antemão e sorte nessa estadia aqui nesses dias em São Paulo, viu, Maurício? Muito obrigado. Maurício de Oliveira, coreógrafo, também intérprete, conversando aqui conosco. Maurício, até mais. Até mais, abração. Albedo é o nome deste espetáculo tão interessante, né? Ele baseou, gente, o espetáculo de dança, inspirou esse espetáculo no psicólogo e analista. Ele é autor da psicologia alquímica, James Hillman. Muito interessante. Junguiano. Já dei aqui, né? Serviço? Já dei o serviço. 678 314 15 de junho no Sesc Consolação. Albedo. 11h43.